Vamos lá, vamos falar um pouquinho do momento em que a gente está com 30 anos, tá? Então, nessa fase, você passa a conviver com coisas, e é muito interessante, você passa a conviver com coisas um pouquinho diferentes. Aqui, você vai começar a combinar um pouquinho lembra que tinha uma falta de experiência? Agora você já tem um pouco mais de experiência e você pode acelerar esse processo, né? Você pode acelerar, que eu digo assim, estudar e aprender e testar as coisas para que você aprenda as coisas mais rapidamente, mas com 30 anos ali, você já vai ter se você fez as coisas, você vai ter um pouco mais de experiência, só que você ainda vai estar no auge do teu vigor físico, então você vai estar com essas duas coisas muito fortes, né? Você vai estar bem desenvolvido em termos de energia e de dedicação para poder fazer e entregar as coisas que você precisa, mas ao mesmo tempo você já tem um pouco de know-how, você já apanhou um pouco da vida, você já testou algumas coisas, você já estudou uma série de outras, você já tem um pouco de experiência. Então nesse momento você pode combinar esse vigor físico com essa pouca experiência, mas com mais experiências do que você tinha antes. E isso pode ser muito poderoso para você, pode te ajudar muito no teu processo, no teu desenvolvimento, tá? A outra coisa muito importante é que nesse momento você também começa a ter um pouco mais clareza do que você quer. Ali com os 30 anos, você já experimentou coisas que não deram certo, já tentou trabalhar com tal e tal coisa que também não curtiu, já tentou tal segmento, você já teve experiências em termos de profissão e você já mais ou menos começou a dominar a sua área, o que é que você quer, para que caminho que você quer seguir, para que direção que você quer seguir, tá? Se você for um pouco mais precoce, se você é uma pessoa que for mais dedicada, e nós estamos falando de um percentual muito pequeno, você já passou um pouquinho disso. E você já está numa condição de começar a assumir papel de liderança. Por quê? Porque a grande maioria da galera está indo com o andar da carruagem. A grande maioria da galera está indo no embalo, né? No embalo da massa. A média da galera, a galera mediana, a galera da média da galera, está indo todo mundo junto. Então lembra quando eu falei para você que você precisa se destacar, que você precisa se cuidar, que você precisa estudar, que você precisa se desenvolver, que você precisa desenvolver qualidades, habilidades, conhecimento. Lembra dessas coisas que eu falei para você nas aulas anteriores? Então, isso tudo, cara, a questão da bebida, a questão de você estar bem, de você estar focado e tudo mais, isso tudo vai fazer diferença quando? Agora, aqui na frente. Com 30 anos, se você caminhou mais do que o resto, média da galera correndo todo mundo junto, né? Se você caminhou um pouquinho mais do que o resto, você vem para uma posição de liderança, você vem para uma posição aonde você estará à frente, você vai ditar a regra, você vai ditar o como deve acontecer, você será a referência. E aí isso já é um super diferencial. Se você estiver dentro de uma empresa, de uma corporação, você será lá um coordenador, um supervisor, um gerente, um diretor, enfim, você vai estar numa posição legal. Se você estiver começando o seu negócio, você já estiver trabalhando no seu negócio, é o momento que você está crescendo e que as pessoas estão entrando debaixo de você, estão ficando debaixo de você, nesse guarda-chuva. Então aqui você também tem um apontamento, um crescimento, você está num papel de liderança, entende? Se você faz parte da média, se você é legalzinho com todo mundo e está junto com todo mundo e faz o que todo mundo faz e está tudo certo, beleza, você vai ter alguém que está cumprindo com esse papel e que estará à sua frente, que vai ser o seu líder, né? Então, é preciso entender que tudo aquilo que a gente está falando direciona você para esse caminho, tá? Para esse caminho de se desenvolver e de estar à frente, de estar, não é se achar mais do que ninguém, mas é você que tem que me dizer onde que você se sente mais confortável. Você se sente mais confortável recebendo ordens? Tem gente que é executor e tem gente que é empreendedor. Dentro do empreendedorismo, você pode trabalhar dentro de uma corporação, que é o intraempreendedorismo, ou você pode ter o empreendedorismo faca na caveira mesmo, que é você empreender, você montar a sua empresa. Mas você pode ser empreendedor dentro de uma multinacional, dentro de uma grande corporação, ou você pode ser empreendedor dentro da sua empresa. Se você está nesse papel de liderança, se é isso que você curte,
É para esse caminho que você tem que seguir. Agora, se você é um executor, se você é um cara que, putz, essa não é muito a minha praia, eu curto mais assim, tipo, manda eu fazer um negócio, eu faço, entrego, recebo o meu pagamento, tá tudo certo. Isso não é empreendedorismo. Enfim, a nossa orientação tudo aqui é para quem deseja empreender, para quem deseja fazer algo, né, ser dono do seu próprio negócio ou empreender dentro de uma corporação e ter uma posição grande, uma situação legal dentro de uma grande empresa. Beleza? Então, assumir papel de liderança faz parte dentro desse processo de combinar o seu vigor, né, a sua força de fazer. Com 30 anos você está ainda explodindo em termos de vigor físico, já tem um pouco mais de experiência, já está dominando um pouco mais a tua área de atuação e aí, portanto, você assume esse papel, tá? Um ponto forte aqui é a tua capacidade de equilibrar um pouquinho melhor o criar com o executar, porque senão você fica só numa viagem de ficar criando, inventando coisas e pirando um monte de coisas que são possíveis, que dá para fazer e tudo mais, mas você não parte para a parte de execução, que é o entregar, e é extremamente importante você executar. Se você tiver só ideias, elas não vão te levar a grandes lugares. Você precisa ter ideias, precisa fazer o planejamento disso e precisa pôr isso em prática, em execução. E aí você vai ter reforços ou você vai ter críticas em relação àquilo que você está fazendo para que você possa reconstruir o modelo e assim você vai aperfeiçoando e vai se desenvolvendo e vai aprendendo como fazer. Então isso é extremamente importante para que você tenha esse desenvolvimento. Se você não conseguiu fazer esse desenvolvimento, se você não conseguiu olhar para isso, para essa capacidade ainda que você precisa desenvolver de equilibrar as coisas, se você ainda está muito no campo das ideias, o que vai te tirar do campo das ideias é justamente a execução. Então, para de criar um pouco e vai para a execução. Se você está muito na execução e está vendo que você está se batendo demais na execução, muitas vezes o que está faltando é a criatividade. Você precisa sair da operação, né, pular um pouquinho fora da operação, olhar a operação de cima e falar, cara, o que está faltando aqui? O que a gente precisa criar para dar mais força, para dar mais vitalidade, para dar mais velocidade, para ter mais eficiência, para ter mais... E aí, olhando de fora, você também vai conseguir olhar e vai conseguir criar coisas que ajudem no processo. Então, a soma dessas duas coisas, de criatividade, de execução, serão os seus pontos fortes, com base nas características que você desenvolveu até aqui, tá? A outra coisa é a capacidade, né, ou a habilidade de gerenciar pessoas e processos. Gerenciar pessoas ou processos não é algo muito simples. Precisa de organização. E muitas vezes essa é uma habilidade que não é muito desenvolvida, que as pessoas não prestam muito atenção nessa capacidade, nessa habilidade de gestão das coisas. E isso vai fazer total diferença na sua vida profissional, na sua vida de realização daquilo que você quer fazer. Então, desenvolver essa capacidade de gestão é extremamente importante, tá? E quanto mais você testa isso, quanto mais você tem ideias e você vai colocando essas ideias em prática, você vai tendo retornos positivos e você vai tendo retornos negativos. E aí é importantíssimo você aprender dentro disso, para que você crie uma confiança numa forma de gestão, numa forma de gerir as coisas, ou as pessoas, ou os processos. Aprendendo a fazer isso, beleza, lógico que você sempre vai desenvolver essa habilidade cada vez mais, mas a partir do momento que você aprende a desenvolver isso, você leva isso meio que para a vida. São pontos importantes que bem poucas pessoas conseguem desenvolver. A menor parte das pessoas consegue desenvolver isso. Os grandes líderes, né, aqueles caras que são tomados como grande liderança, são esses caras que têm uma capacidade de gerenciamento tanto de pessoas como de processo diferenciado. Então, é importantíssimo olhar para isso, estudar bastante isso, pegar cases de sucesso, modelos, né, pessoas que tiveram sucesso em fazer isso e tentar aprender com eles o mais rápido possível. Agora, é através da sua prática que você vai conseguir ver como que isso se encaixa ou não, e é através dessa prática que vai gerar mais confiança para você. Então, esses são os seus pontos fortes, tá? No ponto de desafio, ou pontos negativos, vamos dizer assim, começa a acontecer duas coisas, tá? Você começa a ter
Primeiro, uma pressão grande por parte da sua família, porque possivelmente nessa fase de 30 anos, 30 a mais, né? 30 a mais, você começa a pensar em constituir família, você começa a pensar em casamento, começa uma pressão por parte da família, né, de que você assuma essas responsabilidades, e isso tudo são coisas que vão consumir o seu tempo, são coisas que vão consumir uma parte da sua vida. E que está tudo certo, é assim mesmo, acontece, está tudo certo. Mas é importante você saber que você já não terá mais a mesma disponibilidade de tempo, né, de atenção que você tinha antes. Por quê? Porque a partir do momento que você constitui uma família, você também precisa cumprir com uma série de coisas junto à sua família. Você precisa começar a entender que uma parte do seu tempo vai ser desencaixada daqui e vai ser colocada nessa outra coisa. E eu estou tratando isso de uma forma bem prática, sem a parte lúdica de que é família, blá blá blá, blá blá blá, para que você entenda efetivamente que se trata de você pegar uma parte do seu tempo que você tinha, que você se dedicava exclusivamente para isso, e que agora você não se dedica mais. Então, tiramos essa parte do tempo. E essa parte que você vai tirar do tempo, nesse momento da sua vida, ela nunca mais vai voltar para cá. Ela nunca mais volta para cá. Ela vai continuar andando em paralelo aqui, né, para o resto da sua vida. Quando você tiver 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, ela vai estar lá. Possivelmente, cada vez mais, tomando um pouquinho mais de tempo, cada vez tomando um pouquinho mais de tempo. Por isso, esse período de 20 a 30 anos, de 20 mais e 30 mais, ele é tão importante, porque é nesse momento que você vai construir uma série de condições para poder chegar aqui nos seus 30 e poucos, né, quando você vai constituir sua família, de você poder falar, poxa, agora eu consigo pegar essa parte do meu tempo e consigo colocar aqui de lado, tá? Para que possa me dedicar à família e tudo mais. E aí, preciso ter qualidade nisso também, preciso saber cuidar disso também. E aí, nesse momento, não é mais um momento em que eu vou estar tratando aqui das coisas que têm relação com o business, tá? Então, fazer essa diferença. Esse é um desafio, né? É uma pressão que você vai receber por parte da família, por você mesmo, por teu relacionamento, pela namorada, pelo namorado, enfim, e isso vai acontecer e você tem que entender que isso é um processo natural e que tem que estar mapeado por você para isso estar tudo muito bem organizado. Fechou?